Olá pessoal, vamos continuar a nossa leitura do livro O Erro Milenial, do Dr. Roger Dickson, publicada e traduzida pela editora Vida Cristã. Vamos iniciar hoje o capítulo 11, que o título é Duas Ressurreições? E diz assim: Muitos que creram no reinado milenial de Cristo na Terra ensinam que a ressurreição dos justos e dos perversos ocorrerá em duas épocas diferentes, com um intervalo de 1000 anos. Os justos serão ressuscitados no início do milênio e os perversos no final. Essas duas ressurreições ocorrerão com um intervalo de 1000 anos. Quando examinamos a palavra de Deus, encontramos muitas passagens do Novo Testamento que mostra a ressurreição simultânea de todos os mortos, quando Cristo voltar. Em lugar algum, a Bíblia mostra duas ressurreições com intervalo de 1000 anos entre ambas. Examinaremos as seguintes passagens: João 6:40 e João 12:48. Diz assim: Jesus disse, abre aspas, de fato, a vontade de meu Pai é que todo o homem que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Fecha aspas. João 6:40, ver também 44 e 45. Jesus diz que a ressurreição dos crentes justos será no último dia. Em outra ocasião, ele disse, abre aspas, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. João 12:48. Nesta passagem, Jesus diz que os perversos serão julgados no último dia. Nestas escrituras, ele está dizendo que a ressurreição dos justos será no último dia. João 6:40. Ele está dizendo que o julgamento dos perversos será no último dia. João 12:48. Assim sendo, segue-se logicamente que a ressurreição dos justos e o julgamento dos perversos serão no mesmo dia, o último dia. Se os justos serão ressuscitados no último dia, como pode haver um intervalo de 365 mil dias para julgamento dos perversos? Como pode haver um intervalo de 1000 anos entre esses acontecimentos que terão lugar no mesmo dia? Analisar João 5, 28 e 29. Em João 5, 28 e 29, Jesus disse, abre aspas, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Ver também Atos 24:15. Jesus diz aqui que tanto os justos como os perversos serão ressuscitados na mesma hora. Muitos estão tentando hoje fazer disso uma hora de 1000 anos. Esta hora de dispensação, dizem eles, será o reinado de 1000 anos de Cristo. Os justos serão ressuscitados no início e os perversos no fim do milênio. Em outras palavras, os justos serão levantados no início da hora e os perversos no final. Esta interpretação ridícula é falsa porque 1. Jesus disse que a ressurreição, tanto dos justos como dos perversos, teria lugar nessa hora.
não tendo feito qualquer distinção sobre em que período dessa hora eles seriam levantados. Haverá uma ressurreição contínua de ambos durante todo o milênio? 2. Se as ressurreições estiverem separadas por um intervalo de 1000 anos, abre parênteses, os justos ressuscitados no início e os perversos no final, fecha parênteses, esta será então uma hora tripla de dispensação, a ressurreição dos justos antes do milênio, o milênio e, por fim, a ressurreição dos perversos. 3. Jesus não indicou absolutamente a que hora da dispensação nesta passagem. Tal interpretação é um acréscimo grosseiro de um dogma preconcebido à Escritura e a toda a Bíblia de modo geral. Isso basta para rejeitar este ensinamento como sendo inteiramente falso. Analisar 2 Tessalonicenses 1, 7-9. Em 2 Tessalonicenses 1, versículo de 7-9, Paulo escreveu, abre aspas, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Fecha aspas. Esta passagem ensina que quando Cristo voltar, abre parênteses, sendo esta a sua última vinda, fecha parênteses, ele julgará os perversos. Ela não diz que ele aguardará 1000 anos para julgar os perversos. Em sua primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo escreveu a ressurreição dos justos, quando Cristo é manifestado do céu. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Não há menção alguma de um período de 1000 anos entre esses dois acontecimentos. Por que Paulo trataria de assuntos tão importantes sem mencionar o milênio? Por que ele passaria por cima de uma tão grande dispensação de tempo entre a ressurreição dos justos e o julgamento dos perversos? Analisando Mateus 25, 31, 32. Jesus introduziu a parábola do julgamento em Mateus 25, 31 até o 46, dizendo, abre aspas, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Fecha aspas. Todas as nações serão reunidas perante Cristo para o julgamento quando ele voltar. Abre parênteses, 2 Coríntios 5, 10, Mateus 16, 27, Romanos 2, 16 e 14, de 10 a 12, fecha parênteses. Os justos serão recompensados com a vida eterna, mas os perversos serão condenados à punição eterna. Versículo 46 e 2 Tessalonicenses 1:9. Não há menção de um intervalo de 1000 anos neste capítulo 25 de Mateus, entre a volta de Cristo e a separação dos justos e dos perversos. Repetimos que, tratando-se de algo tão importante, como dizem os milenialistas, é surpreendente que Jesus nada dissesse sobre o reinado milenial em Mateus 25.
capítulo que trata especificamente da segunda vinda de Cristo. Quando terminar esta dispensação, Jesus descerá dos céus com os seus poderosos anjos ao som da trombeta. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 e 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9. Esta será a última trombeta que chamará a todos de seus túmulos. 1 Coríntios 15, 51 e 52, João 5, 28 e 29. Tanto os justos como os perversos estarão reunidos perante o trono de Cristo. Mateus 16, 27 e 25, 32. E 2 Coríntios 5, 10, Romanos 2, 16 e 14, de 10 a 12. Os que foram obedientes irão para a vida eterna, mas os desobedientes para o castigo eterno. Mateus 25, 46 e João 5, 28 e 29. Não haverá qualquer intervalo de 1000 anos entre esses acontecimentos. Tudo isso terá lugar no grande último dia do Senhor. João 6, 40 e 12, 48. O fim do mundo, segundo Pedro 3, 10. Analisar 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 17. Outra passagem que refuta o calendário pré-milenialista Outra passagem que refuta o calendário pré-milenial de acontecimentos é 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. Falando especificamente sobre a segunda vinda de Cristo e a ressurreição, Paulo escreveu, abre aspas, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Fecha aspas. Esta passagem ensina alguns fatos básicos que eliminam qualquer reinado milenial de Cristo na Terra depois de sua volta, eliminando da mesma forma qualquer ensinamento no sentido de que haverá um intervalo de 1000 anos entre a ressurreição dos justos e a dos perversos. Em primeiro lugar, esta passagem não diz absolutamente nada sobre um reino milenial. Todos os fatos estabelecidos são contrários a essa ideia. Segundo, tanto os cristãos mortos como os vivos serão arrebatados juntos entre nuvens, no versículo 17. Nada é mencionado sobre reinarem juntos aqui na terra durante 1000 anos depois do segundo advento. Terceiro, os cristãos vivos e mortos serão arrebatados juntos para estarem para sempre com o Senhor. Novamente, onde está o milênio? Se eles, todos os cristãos, serão levados por Cristo da terra para estarem para sempre com Ele, o que acontecerá à terra? A Bíblia ensina que a terra será queimada, 2 Pedro 3,10. Outra passagem ensina claramente que quando Jesus voltar, todos serão ressuscitados na mesma hora, João 5, 28 e 29. Os perversos ressuscitarão para enfrentar o julgamento, João 14, 48.
1 Tessalonicenses 4, de 15 a 17, nos conta o que acontecerá aos justos depois da segunda vinda. Irão com Cristo para estar para sempre na sua presença. Com relação aos perversos, Jesus diz, abre aspas, e irão estes para o castigo eterno. Mateus 25, 46. Jesus lhes dirá, abre aspas, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, fecha aspas. Mateus 25, 41. Depois da volta de Cristo, os justos estarão para sempre com ele e os perversos irão para o castigo eterno. O Novo Testamento mostra claramente esses acontecimentos depois do segundo advento, sem qualquer intervalo de 1000 anos entre eles. Jesus descerá para levar consigo os justos para a vida eterna. Os perversos serão lançados para sempre no inferno. Não há qualquer referência ou ilustração de um período de 1000 anos entre a ressurreição dos justos e a dos perversos. Perguntinha sobre esse capítulo para fixar. Preencha os espaços em brancos. 1. Na sua volta, Jesus virá, espaço, contra os que não conhecem a Deus. Lê lá 2 Tessalonicenses 1, versículo de 7 a 9 e preencha a lacuna. 2. Quando Jesus vier julgar, ele irá separar os justos dos injustos, como o pastor separa os espaço das espaços. Lê Mateus 25, 31 e 32 e preencha as duas lacunas. 3. Jesus disse, abre aspas, todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a espaço e eu o ressuscitarei no espaço. Fecha aspas. Lê lá João 6,40 e responda as lacunas. 4. Os que rejeitam a Cristo serão, espaço, no último dia pela sua palavra. Lê lá João 12,48 e preencha a lacuna. 5. Jesus virá quando soar a, espaço, trombeta, no espaço, dia. Lê lá 1 Coríntios 15, 51 e 52 e João 6, 40 e João 12, 48 e responda as lacunas. Verdadeiro ou falso? 1. O julgamento dos perversos será no último dia. João 12, 48. Verdadeiro ou falso? 2. Em João 5, 28 e 29, Jesus disse que os justos e os perversos serão ressuscitados em horas diferentes. Isso é verdadeiro ou falso? 3. A ressurreição dos justos será no último dia. João 6,40. Lê lá e responda se isso é verdadeiro ou falso. 4. Mateus 25, versículo 31 e 32, ensina que os justos e injustos serão julgados em épocas diferentes. Lê lá e responda se isso é verdadeiro ou falso. 5. Em 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 9, Paulo disse que Jesus daria aos injustos uma nova oportunidade depois de sua vinda. Lê lá e diz se isso é verdadeiro ou falso. Para discussão. 1. Explique por que a hora, entre aspas, em João 5, 28 e 29, não pode ter a duração de 1000 anos. Para discussão 2. O que as seguintes passagens diz que Cristo fará quando voltar no último dia? Lê lá João 6,40, João 12,48, 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 9 e Mateus 25, 31, 32 e 46. Muito obrigado por acompanhar a leitura desse livro para nós nos
aprofundarmos sobre o erro milenial. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe com os seus contatos e amigos e se inscreva no canal. Deus abençoe a cada um e até o próximo vídeo. Amém?